Ei pessoal, bom dia, tudo bem? É bom estar com vocês aqui mais um dia, compartilhando com vocês o nosso devocional. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e que o Senhor possa falar contigo assim como Ele tem falado conosco. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo enquanto eu estava lendo um livro. Estou lendo um livro sobre educação de filhos, para você que é pai, para você que é mãe e gosta de aprender a cada dia mais. Esse livro é o Como Flechas, do Luciano e da Kelly Subirá, um livro maravilhoso que o Senhor tem falado muito comigo. Esse livro nos traz ensinamentos de como educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? E nós, como arqueiros deles, precisamos, né, afiar bem as nossas flechas, polir bem as nossas flechas, para que quando nós os lançarmos, né, direto ao alvo, essa flecha ela vai direto ao alvo dela, ela não vai se desviar para a esquerda, não vai se desviar para a direita, né? Ela vai reto no alvo que ela foi criada para ser. E Deus deu um alvo, uma direção para cada um dos nossos filhos, né? Eu lendo aqui o livro, nós temos, identificamos que os nossos filhos, eles têm um alvo geral e um alvo principal, um alvo pessoal de cada um deles. Todos nós, pessoas, temos um alvo geral na nossa vida, que é a salvação. É você, né, conhecer o Senhor, conhecer a verdade te libertar e você viver para o Senhor. Esse é o nosso alvo geral, é a nossa salvação em Cristo. E o alvo pessoal de cada filho, como diz aqui no livro, né, de cada um de nós como pessoas, mas especificamente no livro, para cada um dos nossos filhos, cada um deles tem um alvo. Cada filho, se você tem 2, 3 filhos, cada filho tem o seu alvo. Então, e nós como pais, né, temos a obrigação de direcionar os nossos filhos a encontrarem o seu propósito, a encontrarem o seu alvo, né? E o Luciano diz algo aqui, que o Deus, ele não trabalha de improvisos, né? O nosso Deus não é um Deus de improvisos. Os seus projetos para a nossa vida, eles vêm desde antes do nosso nascimento. Não é a partir do nosso nascimento, mas é antes. Porque a palavra diz, lá no Salmo 139, né, no versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas existia. Então Deus já escreveu os nossos dias desde antes do nosso nascimento. Ele já escreveu tudo o que iria acontecer, ele já sabe de todas as coisas. Então, se você ler lá em Gálatas 1,15, eu vou só citar para vocês aqui, Gálatas 1,15, o apóstolo Paulo, ele também diz que Deus o separou antes dele nascer e me chamou pela sua graça. Lá em Jeremias 1, 4 e 5, Jeremias diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes mesmo de você nascer, eu o consagrei e constituí por profeta às nações. Então é Deus falando a Jeremias, lá no Salmo 139, Deus falando a Davi, lá em Gálatas, né? Deus falando com o apóstolo Paulo. Então Deus confirma a sua palavra, de que Ele já tem os planos traçados para as nossas vidas desde antes do nosso nascimento. Lá em João, capítulo 18, verso 37, quando Jesus está sendo interrogado, Pilatos pergunta a Jesus, né? Então você é o rei? E Jesus responde: tu o dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o próprio Jesus Cristo aqui, ele confirma as 3 passagens que nós lemos, que o próprio Jesus veio com um plano determinado. O plano pessoal dele já estava determinado, já estava traçado. Ele iria vir para trazer a verdade sobre nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, o destino de Jesus também já estava escrito. Então, o nosso não vai ser diferente. E essa semana eu estava fazendo a minha devocional no livro de Esther. E quando o povo israelita eles estavam passando por dificuldades, né? Esther já estava casada com o rei Assuero e Mardoqueu chega para ela, né? Sabendo que o povo vai sofrer, que o povo corre o risco de morrer. Mardoqueu chega para ela e fala, né? Esther, você precisa interceder pelo nosso povo através do rei Assuero. E Esther fala, não, eu não posso entrar na sala do rei sem eu ser convocada, sem eu ser chamada. E nesse momento, Mardoqueu, ele traz uma palavra para Esther, que está lá em Esther 4, 12 e 14. Eu vou ler para vocês. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Mardoqueu ele declara que externa para todos nós de que Deus ele já tinha um plano para a vida de Esther, né? Deus ele já deu a posição de rainha para Esther porque ele tinha um plano para ela. E esse plano já estava traçado, esse plano já estava escrito, como diz lá no Salmo 139. Né? O plano dela já estava escrito e ela teria que cumprir. Né? E é necessário para nós sabermos que Esther ela poderia falhar na sua missão, assim como cada um de nós podemos falhar na nossa missão. Esther poderia se acovardar e não ter coragem e não chegar diante do rei. E se isso não acontecesse, o próprio Mardoqueu nos diz que Deus iria levantar outra pessoa para fazer o que ela teria que fazer. Deus iria levantar, né? E ela iria sofrer as consequências do que ela não fez. Né? Ela foi chamada para fazer, mas ela não fez. E pensando dessa forma, a Bíblia nos cita alguém que não fez o que Deus chamou ele para fazer. E Deus teve que levantar uma outra pessoa. Né? Porque no caso de Esther, se ela não cumprisse o propósito que Deus criou para ela, ela limitaria apenas o plano pessoal dela. O plano pessoal dela se limitaria ali. Mas quando Mardoqueu disse a ela que se ela não cumprisse com o propósito que Deus tinha para ela naquele momento, Deus iria levantar outra pessoa. Mas o plano dele não iria cair por terra. O plano de Deus continuaria de pé, mesmo se ela não cumprisse. Mas ela foi lá, cumpriu, jejuou, né? Teve um tempo com o Senhor e chegou diante do rei e salvou o povo dela, certo? Mas, por outro lado, nós temos uma outra pessoa que não conseguiu cumprir com os planos de Deus, com o plano que Deus tinha para a vida dele, que foi Saul. Saul era um homem de Deus. Saul era um homem que caminhou com Deus, né? Sentia a presença, ouvia Deus falando com ele, cumpriu muitas das coisas que Deus mandou ele fazer. Mas chegou um certo momento em que ele não cumpriu mais aquilo que Deus pedia. Ele queria fazer a vontade dele.
quando Saul perdeu, né, essa intimidade com Deus, Deus precisou levantar uma outra pessoa, porque o plano de Deus não poderia parar ali. O plano de Deus não para. Então Deus foi lá e levantou Davi, cumprindo com aquilo que Mardoqueu falou para Esther. Se você não se levantar, não tomar uma posição e não fazer o que você tem que fazer, Deus vai levantar outra pessoa, porque o plano dele não para. Quando Saul desistiu de cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer, o Senhor levantou Davi, que foi lá e cumpriu e fez tudo conforme Deus orientou, tudo conforme Deus falou para ele, porque o plano de Deus não falha, o plano de Deus não para, o plano de Deus é contínuo. Assim como Deus levantou Abraão, assim como Deus levantou a Moisés, assim como Deus levantou a Calebe após Moisés, assim como Deus levantou José, então, assim como Deus levantou Davi, Deus vai levantando homens e mulheres para fazerem a obra dele continuar. E ainda assim hoje Ele tem levantado, eu tenho levantado você, tem levantado a sua família para cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Mas não deixe o medo amarrar você e te impedir de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para a sua vida. E se você não cumprir o propósito para a sua vida, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Então não desista, porque assim como Mardoqueu nos diz ali em Esther, quem sabe não foi para um momento como este que eu e você chegamos à posição que nós temos. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus nos levantou, como falando em criação de filhos, quem sabe não foi para esse tempo que Jesus te levantou como mãe, me levantou como mãe. Eu tenho plena certeza de que foi para esse momento que Deus me levantou como mãe, hoje de um adolescente, um pré-adolescente. E quão difícil é a educação de um pré-adolescente nos dias de hoje, nos dias da era virtual, da internet. Como é difícil você cuidar do que teu filho está assistindo, do que teu filho está vendo, do que teu filho está ouvindo. Mas foi para esse tempo que o Senhor me levantou. E foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Então não desista de cumprir aquilo que Deus preparou para a sua vida. De cumprir o propósito de Deus para você. O propósito que Deus tem para você. Não desista. Tenha fé. Vá em frente, o Senhor está contigo. E foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Foi para esse tempo que o Senhor te colocou aonde você está, para você cumprir com o propósito para o qual você foi criado. Porque a obra dele não para. E se você desistir, ele vai levantar outro. E nesse momento, se você falhar na sua missão, você apenas vai limitar o plano pessoal de Deus para você. Porque o plano dele vai se cumprir, mas o plano pessoal que ele tem para você, esse vai se estagnar. Então, não desista, não deixe que o inimigo coloque dúvidas na sua cabeça, dúvidas no seu coração e te faça desistir do plano que Deus tem para você. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, para que vocês não desistam de buscar qual é o plano de Deus para a sua vida. E não desistam de cumprir esse plano. Porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E nós fazemos parte de um grande plano, que é o plano dele, o plano celestial, o plano de levar mais vidas para andar com ele, mais pessoas para estar com ele. Então, não desista, tenha fé, tenha coragem. O Senhor está contigo. Assim como ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. E não desista, e caminhe com fé no Senhor. Pega na mão dele e ele vai te levar a rios e rios de água viva. Ele vai te levar a caminhos longos, todos os dias da sua vida. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Sejam abençoados, sejam edificados com essa palavra, a honra e glória do Senhor. Em nome de Deus. Amém? Deus te abençoe.